Shalom, meus queridos amados, bom dia, bom dia, bom dia, feliz segunda-feira para todos vocês, mais uma super live Café com Palavra iniciando, deixando a primícia para Deus em primeiro lugar, isso mesmo, a primícia tem que ser sempre para Deus, Deus em primeiro lugar, como está escrito em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Como é bom, queridos, começar a segunda-feira deixando a primícia para o nosso Deus, para o nosso Paizinho. Isso mesmo, a primícia tem que ser para o nosso Pai, a primícia tem que ser para Deus. Deixe Deus em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas Ele vos acrescentará. Está escrito, quero aqui convidar vocês, ainda há tempo, convida teus familiares, vai lá, bate na porta do quarto, chama teu filho, diz, olha, começou a live Café com Palavra, convida aí 7 pessoas, manda esse link aí para 7 pessoas, para edificar a vida deles, querido. Aquilo que é bom a gente compartilha, aquilo que é bom a gente leva para o nosso amigo, para o nosso próximo. Amém? Deus é contigo. Nessa manhã de segunda-feira, estamos iniciando mais uma super live Café com Palavra, e eu creio numa palavra poderosa da parte de Deus. Hoje o tema da nossa live é renovação da mente. Você vai sair essa manhã, você que ouviu essa live aí nas outras semanas anteriores, essa semana você vai entender melhor como renovar a sua mente. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, rogo vós, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2, preste atenção. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos. Preste atenção, Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que se eu não renovar minha mente, eu não vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não renovar a sua mente, você não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando você ouve a palavra, quando você permite essa palavra todos os dias, aí a sua mente vai ser renovada. E aí você vai viver o extraordinário de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Estamos recebendo um amigo, um irmão, pastor Renan, essa manhã, e eu creio, amado, eu creio uma palavra poderosa da parte de Deus, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai guiar ele, que eu sei uma porção dobrada, querido, dessa manhã, sobre a sua vida, sobre a sua renovação da sua mente, e você vai sair essa manhã daqui com a mente mais renovada, porque eu creio, a palavra de Deus não volta vazia, através da fé, porque nós precisamos crer, nós precisamos praticar nossa fé. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, crie expectativa, porque hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui ouvindo essa palavra, edificando a sua vida. E você que não puder ouvir essa live hoje, de manhã, mas você vai ouvir depois, está escrito, essas lives ficam gravadas lá no Instagram, querido, lá no canal do YouTube. Manda essas lives para outras pessoas, assiste elas novamente por várias vezes, porque Paulo diz, sempre é bom ouvir as mesmas coisas. Então, queridos, sejam todos bem-vindos, mais uma super live Café com Palavra iniciando. Rapaz, é uma honra receber você aqui, meu irmão, mais uma vez, na live Café com Palavra. Creio numa palavra poderosa da parte de Deus. Sempre será uma honra ter você aqui comigo, tá? Você é muito bem-vindo e eu creio, porque mais uma porção nós iremos receber essa manhã sobre a sua vida, sobre a unção que tem sobre a sua vida, sobre essa alegria que você carrega. É nítido, meu irmão. Você tem os frutos do Espírito, né? Sobre a sua vida, e quando eu olho para você, eu lembro de Gálatas 5:22, né? Amor, alegria, né? Então essa alegria tem que estar e posta no nosso rosto, nos nossos olhares, nos nossos lábios, porque a palavra de Deus é alegria. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Liga seu microfone aí, está desligado. Opa. Deixa eu ver aqui. Eu creio. E agora, melhorou?
Shalom, shalom, meu irmão. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Não tô conseguindo lhe ouvir. Eu acho que seu microfone tá desligado, viu? Deixa eu pegar o microfone, fone de ouvido aqui então. Pera aí. O fone de ouvido aqui, Jesus. Vou tentar sair e entrar de novo. Tentar sair e entrar de novo. Não tô conseguindo lhe ouvir. Se você quiser sair e entrar novamente, possa ser que fica melhor, né? Enquanto isso, vamos continuar aqui sendo muito edificado através da unção que tem sobre essa live Café com Palavra. Querido, isso é propósito de Deus. É propósito de Deus, querido. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui esta manhã por acaso. Isso é propósito de Deus. É o Espírito Santo que trouxe você aqui. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado essa manhã. Eu tenho certeza, queridos amados, crie expectativa pela fé, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você vai sair daqui esta manhã com mais uma porção do Espírito Santo, mais uma unção poderosa que tem sobre essa live. A sua vida, ela tem que ser regada na palavra de Deus. A sua vida, ela tem que ser plantada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual. A palavra de Deus, querido, ela não volta Oi, vazia. tá ouvindo agora? Agora sim, meu irmão. Agora sim. Estamos ouvindo. Oi. O que está acontecendo aqui? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Aqui é ao vivo, né? E eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente essa manhã. Eu creio que eu irei ser muito mais edificado, porque eu tenho certeza, essa palavra de Deus, ela não volta vazia. E hoje o tema da nossa live é renovação da mente. Vamos sair daqui com a nossa mente mais renovada na palavra de Deus. Então, por que a parte B do versículo diz: não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então eu creio em mente transformada, eu creio, queridos, mentes renovadas essa manhã, porque a palavra de Deus, ela renova todo aquele que crê. Seja bem-vindo, meu irmão. Melhorou agora? Tá saindo o áudio? Agora está ótimo. Amém, graças a Deus. Estava aqui já, meu Deus, o que está acontecendo aqui? De repente ficou sem áudio. Como é que você está? Graça e paz, tudo bem por aí? Tudo na paz, meu irmão, tudo na paz. Estamos aqui com muita expectativa para mais uma live aqui. Eu tenho certeza, uma palavra poderosa que Deus vai lhe entregar. Já lhe entregou, você só vai transmitir agora através do Espírito Santo. Amém. Já estou aqui já cheio de expectativa também. Estou aqui só aguardando o play para a gente começar a falar desse assunto tão maravilhoso que mexe, né? É tão necessário, viu? Você que manda. É isso mesmo, meu irmão. Nós precisamos entender, muitos cristãos, às vezes, vai para a igreja, se converte, muito bom, glória a Deus, né? Mas o pacote da salvação tem muito mais, e nós só vamos usufruir do pacote da salvação quando a gente permite a renovação da mente. Se a gente for olhar as escrituras, né, como do Paulo aqui no versículo B, às vezes a gente lê esse versículo na parte A, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos. Né? Paulo está dizendo, ei, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem uma vírgula. Para quê? E Paulo está dizendo, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só um experimento, querido. Se você não continuar, se você não permitir o processo até o final, sem murmurar, quero aqui abrir um parênteses, nós precisamos aceitar o propósito de Deus, aceitar o processo sem murmurar. Aí sim a gente vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós for lá para Efésios capítulo não precisa ver a Bíblia agora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Paulo também fala sobre essa importância lá em Efésios. Ele disse, eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo os conceda espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes, preste atenção, para saberes. Paulo já está orando para o povo de Deus, Paulo está orando e está reconhecendo que é um povo de fé, mas ele está dizendo, ei, eu oro para que vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança e a razão do vosso chamamento e a riqueza da glória da sua herança dos santos. Paulo está dizendo, ei, se você não renovar a mente, se você não passar a olhar pelos olhos espirituais, você não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso, meu irmão. Seja guiado, você está com a palavra, e eu tenho certeza que nós iremos receber mais uma porção de Deus essa manhã. Amém, amém. Então vamos lá, gente. Tema maravilhoso, renovação da mente.
para você que está escutando agora, para você que vai escutar posteriormente, recomendo a você estar escutando, revisando, tá bom? Eu procuro, quando participo de lives que ficam gravadas, eu já trago essa dica. São alimentos necessários. Qual é o nível de necessidade que temos de entender que temos que estar escutando essas verdades, né? Aqui com esse trabalho maravilhoso, esse ministério, né? Podemos dizer que é um ministério do nosso querido Sidney, ele está aqui propagando o Evangelho, a palavra da fé, através dessa plataforma. Então, eu peço para que vocês escutem novamente. Qual é o nível de necessidade? Renovação da mente, para mim, é como comer, é como se alimentar. É como você ter a necessidade de comer todos os dias. Né? Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui, pelo menos, comem 2 vezes por dia. Né? Por dia. Visto agora que tem a questão do jejum intermitente, tem gente que não toma café da manhã, só almoça e janta, né? E tá vivendo bem, está cuidando da saúde, mas pelo menos 2 vezes por dia, acho que você deve estar se alimentando. O outro ponto que eu considero também sobre esse assunto de renovação da mente é como higiene pessoal. Então, se você considerar como você está higienizando a sua mente, né, lavando, limpando pela palavra de Deus, eu acredito que você deva tomar banho todos os dias, né? Tomara que sim, graças a Deus, Deus é bom, né? As pessoas vão Isso mesmo. mas é necessário a gente ter esse entendimento. Como meu querido Sidney já falou, amados, o versículo tema, né, o versículo base para a gente falar sobre esse assunto, está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, e diz que nós não devemos nos conformar. Olha só, não conformar, ou seja, não aceite, né, não fique conformado, não fique tão adequado, não fique tão habituado. E aí, quando você torna algo comum, o hábito, né, habitual ou conformado, isso é ruim e pode ser danoso, né? Eu digo em algumas mensagens também que é perigoso até você que tem o hábito, né, do devocional, o bom hábito do devocional, com o passar dos anos, se você não preservar o seu coração e a sua mente, torna comum que é santo. Já li a Bíblia, já conheço. O meu filho, ele já leu, meu filho tem 10 anos de idade. Aos 8 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 3 vezes. Agora, aos 10, ele já leu a Bíblia 4 vezes. Né? Agora, ele gosta muito de ler. Está lendo um livro aqui, aquele de C.S. Lewis, né? Narnia, né? As Crônicas, volume único, quase 1000 páginas. Já leu uma vez inteira, está lendo pela segunda vez, entre tantos outros livros. É uma criança que gosta de ler. E eu digo para ele, filho, cuidado para você. Né? Eu louvo a Deus porque você gosta tanto de ler. Está sempre renovando sua mente, alimentando o seu intelecto. Mas cuidado para você não estar depois achando que sabe demais. Ou já vi isso. E torna comum que é santo. Mas, enfim, vamos começar aqui. E a Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com este século, né? Ou com este mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação vem de renovo, tá bom? Da nossa mente, para que nós venhamos a experimentar. Mas você só vai experimentar algo quando você se permitir que ocorra essa transformação. Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus que precisa ser experimentada por todos nós. Essa carta foi escrita para crente, tá, amados? Então, mas eu já sou filho de Deus, né? Eu já sei de tudo, já li a Bíblia várias vezes. Isso não significa que você não deva estar permitindo a sua mente estar sendo lavada diariamente pela palavra de Deus. Então, isso é uma prática devocional. Levar uma vida piedosa ou devota significa que você tem que se alimentar diariamente. Né? Isso foi só uma introdução. Você sabe que hoje a mente, né, nossa mente, é o campo de batalha. É onde o diabo está jogando as sujeiras dele. Diariamente nós estamos hoje nos expondo através das plataformas, redes sociais, né, noticiários, todo tipo de informação. Imagina o quanto é como se você fosse uma esponja. Imagina o tanto de coisa que nosso corpo, nossa mente, né, está recebendo diariamente. Mas se a gente não fizer uma desintoxicação, logo você pode cair, né, no comum, né, no habitual. Nós precisamos estar sempre renovando a nossa mente com a palavra de Deus.
O inimigo ele não precisa destruir a sua vida por completo. Se ele apenas conseguir prender a sua mente, ele já está marcando um ponto absurdo. Então, muitas pessoas acreditam que por ser crente, por assistir um culto, né, de vez em quando vai na igreja. Eu falado isso. Essa semana eu participei, irmão Sidney, de uma enquete. Chegou para mim uma enquete, né, para pastores presidentes de um rapaz que está fazendo uma formação, ele é psicólogo, está fazendo um mestrado, e a tese dele é para ministérios para eclesiásticos, ou seja, ministérios independentes evangelísticos, né, que apoiam igrejas, pessoas que têm ministérios próprios, assim como o nosso amado Gênio César, né, que não é uma igreja, mas está, né, servindo. E ele perguntou para mim o que eu achava disso. E eu falei, aí ele perguntou qual era a dificuldade como pastor. Primeira coisa que eu falei, sem nem pestanejar, é a inconstância, a inconsistência hoje das pessoas permanecerem, perseverarem na palavra, na doutrina, na sã doutrina, na prática da palavra. Por quê? Acham que apenas ir uma vez por semana, acredita, eu conheço pessoas que vão à nossa igreja uma vez a cada 2, 3 meses e acha que está vivendo a sã doutrina. Quando a Bíblia fala que nós temos que estar tendo a prática da renovação, a prática do congregar. Então, o diabo, ele quer apenas prender a tua mente. Se ele consegue, amados, prender a tua mente, ele não precisa destruir a tua vida por completo. Ele consegue estar cativando, ele consegue estar atrapalhando a tua vida. Por isso, o apóstolo Paulo ele ensina que nós devemos transformar a nossa vida, né, pela renovação, né, da nossa mente pela palavra de Deus. Eu quero começar aqui, eu trouxe 3 pontos rápidos aqui, né, porque eu quero seguir o rito aqui, eu tenho apenas 20 minutinhos, vou seguir aqui até 7h40, né, quero ser obediente aqui à programação. E aqui, essa palavra transformação, amados, eu estava pesquisando aqui na Bíblia, eu estou com algumas anotações aqui, por isso que estou baixando a vista aqui. A palavra transformação, ela é a mesma palavra que foi utilizada lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 2, quando nosso Senhor Jesus foi transfigurado, né, diante ali dos discípulos. Olha que bacana. A mesma palavra grega usada aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 2, de transformar-nos, é a mesma palavra que foi utilizada em transfigurar. Que palavra é essa? Metamorfos. E metamorfos vem de metamorfose. Uma metamorfose é uma mudança por completo. Assim como uma lagarta deixa de ser lagarta para ser uma borboleta. Olha que coisa fantástica, né? A gente tem que ter agora esse entendimento. Imagina agora, a metamorfose na sua mente é exatamente uma mudança, né? É exatamente uma transformação radical. Deixe que a sua mente seja metamorfose, ou seja, transformada ou transfigurada. Vê coisa linda, amados, né? Pela palavra de Deus. Renovamento é passar por uma metamorfose e deixar de pensar como o mundo e começar a pensar como Deus pensa. Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, ele fala que o apóstolo Paulo também traz aqui uma orientação. Eu quero ficar lendo alguns versículos, tá bom? Efésios 4, 17 diz o seguinte: assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios. Olha só, não vivam mais como os gentios. Imagina, amados, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja, para os filhos, né? As pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo novo nascimento, como foi falado agora, né, pelo nosso querido Sidney aqui. Sua vida foi transformada, você passou pela nova criação, sua vida foi renovada, você passou por uma metamorfose espiritual, mas a tua mente agora precisa passar por uma metamorfose diária, essa mudança, essa transformação, né, diária. E ele traz aqui, ó, em Efésios 4:17, assim como eu lhes digo com autoridade, né, do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Olha só, estou lendo a versão NVT, tá bom? O versículo 18 diz, a mente deles, ele faz essa comparação, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, e aqui eu quero encaixar aqui, sem dano, a palavra traduzindo aqui para o nosso nordestinês, sou pernambucano, moro em Santa Catarina, estamos aqui assim quanto pastoreando, mas sou pernambucano,
E aqui eu posso dizer, amado, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Aquelas pessoas estão andando sem rumo. Olha só, as pessoas que estão precisando ter a sua mente renovada. Né? Andam sem rumos, alienados da vida que Deus dá. Então, existe uma vida que Deus já nos deu. Né? Então, tudo que nosso Senhor Jesus já conquistou para nós, na cruz, está consumado, está pago, é nosso por direito, amados. É a nossa herança no Senhor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a velha vida acabou. Tudo se fez novo. Metamorfose. Né? Olha só que palavra forte, né, para guardar dessa live, né? Você vai sair dessa live lembrando de uma coisa, pelo menos, da borboleta da lagarta. A lagartinha que se transformou na borboleta. É isso que nós temos que carregar. Amém? Louvado seja Deus. Continuando aqui. Eles andam sem rumos, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Olha só, amados. Que coisa dura de se ouvir, né? Que chama uma atenção sendo chamada aqui para a gente entender a necessidade de estarmos lavando a nossa mente pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Né? Aqui na versão viva, eu gosto também, né? Nosso apóstolo Guto, para quem eu acredito, muita gente aqui deve ser do Verbo também, né? O Cid falou também que sou pastor do Verbo aqui em Santa Catarina, Itajaí. Na versão viva, mesmo quando é citada pelo apóstolo Guto, ele diz assim, ó, não vivam mais como os não salvos. Não vivam mais como os não salvos. Então, transformar a nossa mente pela renovação, né, da palavra de Deus para poder experimentar aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para nós, aquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Mas tem que ser permitido, tem que ser diário, tem que ser disciplinado. Né? A disciplina, ela vai trazer para a gente os resultados, né? A vitória que a gente almeja. Muitos crentes, eles se esforçam tanto, né, para poder adquirir alguma coisa, mas, amados, eu acredito que não tem problema. A Bíblia fala que é por esforço que você vai adquirir, né, o reino de Deus. Mas na hora de levar a mente cativa à palavra de Deus, né, com cuidado pelas vãs filosofias do mundo, parece que nessa área, nós como cristãos ainda estamos frágeis, estamos permitindo que algumas coisas ainda aconteçam. Então você pode até perguntar, tá, você tem um filho com 10 anos, que aos 8 anos de idade ele já tinha lido a Bíblia 3 vezes, já leu a 4ª vez, né? Já leu tantas literaturas, botei agora para ele ler mais uma pilha dos livros do irmão Rega aqui, né? Eu coloquei para ele como desafio, ele é bem competitivo, ele gosta de ser desafiado. E deixa eu te falar, ele não é uma criança que vive presa do mundo, alienado, não, ele é muito ativo, né? Ele diz, pai, eu sou o 03 da escola no futebol. Na minha sala de aula, né, eu jogo muito futebol, eu sou o mini Cristiano Ronaldo. Então ele é muito ativo, muito elétrico, mas ele aprendeu a ter foco. Uma das coisas que vai nos ajudar a ter foco, que é, Márcio, que vai permitir com que a nossa mente, né, ela esteja livre ou aberta. Né? Existe um momento para cada coisa. Primeira coisa, disciplina. Organizar o nosso tempo para cada coisa. Por exemplo, aqui em casa, Márcio, fica a dica para vocês, isso não é regra, nem é doutrina. Eu cancelei todas as plataformas de streams de vídeos, amado. Nós não temos mais daqui. Não quero, né, que ninguém se sinta condenado se tiver. Netflix, Amazon Prime, mas cancelei tudo. Eu falei, não tem. Quando nós amamos ver filmes, tá? Um dos nossos lazeres que nós gostamos aqui é ver filmes. Eu vou e entro no Prime e pago, eu alugo o filme que eu vou assistir, como era antigamente, né? Quem é aqui 40 a mais, aqui como eu, vai lembrar. Antigamente tinha locadora de fita cassete, a gente alugava o filme que queria ver, pagava pelo filme. E às vezes as pessoas entram em uma maratona de filmes que ocupa a tua mente ali de um jeito que você está sempre recebendo ou permitindo que a tua mente esteja sendo encharcada de informações que daqui a pouco vai estar afetando a tua fé. Nós precisamos blindar a nossa fé, guardar a nossa fé, guardar o nosso coração. Hoje, os banquetes dos manjares, né, que estão sendo oferecidos aí, amados, a maioria não são celestiais, tá bom? Temos que ficar bem, são banquetes demônios mesmo, tá? Então as pessoas, é como eu falei, o diabo, ele não vai querer somente destruir a tua vida por completo de início. Ele quer prender a tua mente. Se ele conseguir prender o teu modo de pensar, se ele conseguir segurar ali você pela mente,
é o campo de batalha, né? Tem um livro muito bom, a Joyce Meyer falando também sobre o campo de batalha na mente, tá? Recomendo para quem não leu ainda. Mas a transformação da mente pela palavra de Deus é algo que é necessário, né? É algo que deve ser constante e contínuo, como se fosse uma higienização. Se você tomar banho todos os dias, amado, a tua mente, né, teu cérebro também precisa ser lavado. E eu digo a você, a melhor água de se lavar o teu cérebro é a água da vida. Eita glória! É a palavra de Deus. Continuando aqui, amados. O mundo, ele molda a nossa mente com medo, com dúvida, né? Com egoísmo. Né? Eu vejo pessoas, o Senhor ele me dotou de um dom de visão, tá bom? Não de dividir, de visão, visionário. E eu cresci com esse dom e eu não sabia como lidar com isso, porque eu tinha visões de vultos, né? Sentia a presença de pessoas em ambientes que eu estava sozinho, e eu não sabia que isso era um chamado, né? Que era um dom que Deus concede. A Bíblia fala que Deus ele concede dons às pessoas desde o ventre da sua mãe. Então, pessoas são chamadas, equipadas, recebem ferramentas, são qualificadas para operar, para servir a Deus. E muitas pessoas, por não servirem a Deus, estão servindo a demônios, né? Enfim. Mas aí, quando eu nasci de novo, através da pregação da minha esposa, aos 25 anos de idade, já adulto, amados, olha só. E eu começo agora a ler a palavra de Deus, começo a entender e ver essas coisas, né? Eu entendo muito, eu começo a entender pela palavra como funciona agora o mundo. É como se tivesse uma lacuna aberta na minha mente. E eu quero recomendar para você que, por não ter aí esse entendimento que existe um mundo espiritual, ele é tão real, ou na verdade ele é mais real do que o natural, amados. E como eu falei aqui agora, o mundo está moldando a nossa mente com medo, né? Com dúvidas, com egoísmo. E, por exemplo, eu tinha visões de espíritos, de demônios. Eu já tive visões que depois eu descobri que essas imagens, essas figuras estão em filmes de terror. Mas eu não vi o filme e fiquei com aquela imagem em minha mente, posteriormente. Eu tive a imagem, tá? Foi uma visão real, assustadora, horripilante, e depois foi passado para uma tela de uma TV. Eu fico imaginando como existem pessoas sendo inspiradas por demônios através desses filmes para colocar na tela a imagem do espiritual. E às vezes as pessoas estão se enchendo daquilo, estão se encharcando, mas aqui em casa é proibido filme de terror. Então, se você está nos assistindo agora e ama filme de terror, isso é tóxico para a sua mente. Isso é tóxico para a sua fé. Isso não é bom. Você, mas eu gosto de sentir um pouquinho de medo, mas isso vai destruir a tua fé. Renovar nossa mente, lavar nossa mente. Se existe alguém que vai assistir isso aqui, né? Posteriormente, manda para aquela pessoa que ainda não nasceu de novo também. Mas tem hábitos. Manda para ela essa live para que ela possa estar entendendo como funciona o mundo espiritual, que é invisível, mas é real. Tá bom? Então ele molda, o diabo está moldando, né, o mundo que jaz no maligno, ele está moldando nossa mente com medo, com dúvidas, com egoísmo, né? Mas o Espírito Santo, ele quer renovar nossa mente, amado, né? O Espírito Santo, ele é o agente atuante hoje no mundo. Então Jesus, quando ele morre, ressuscita, vai ao céu e envia o outro Consolador. Agora, olha que fantástico isso. Hoje nós, filhos de Deus na Terra, né? Jesus, ele foi a semente que foi plantada, e muitas vezes a gente olha para uma semente como uma simples sementinha. Deus olha para uma semente e vê uma grande floresta já acontecendo, frutificando. A Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus foi plantado na terra, né? E ele brotou, floresceu, ressuscitou. E agora nós que estamos na terra, que somos os cristãos, amados, nós somos os reveladores de Cristo na terra. Eu e você somos reveladores de Cristo na terra, dos céus na terra. Você é um ponto de contato do sobrenatural, do céu na terra. E como é que você vai desfrutar dessas coisas? Renovando a sua mente pela palavra de Deus. Praticando aquilo que Jesus falou que nós iríamos fazer. Ou deixar com que o Espírito Santo agisse através de nós, através do seu poder. Tudo isso vai acontecer através da renovação da nossa mente. Quando você entende. E quando você chega no lugar, você está carregando o maior dentro de você do que aquele que está no mundo. Mas não tem enfermidade que vai perseverar ou vai persistir em ficar naquele lugar. Você vai ter que crer
E o poder de Deus e a fé vai se mover naquele lugar. Não existe escassez, que a legalidade para permanecer naqueles lugares. Você vai crer e vai fazer o que? Vai permitir que o poder de Deus haja através da sua vida. Você vai amar pessoas que não merecem ser amadas por um tipo de amor espiritual incondicional. Aleluia! Pela graça do Senhor. Né? Você vai perdoar pessoas que não merecem ser perdoadas por causa desse tipo de perdão incondicional que você já carrega no seu coração. É baseado nisso que a gente está falando hoje, transformar nossa mente, em viver esse tipo de amor que o mundo está carente, esse tipo de perdão que o mundo não conhece. Né? É quando as pessoas estão prejudicando você e você está orando por elas. Porque a Bíblia fala, Jesus falou, ore por aqueles que vos perseguem, ame os seus inimigos, né? Ame o próximo como eu vos amei. Ame o próximo como a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. O irmão Henrique, ele falou, né, no livro, peguei aqui só uma notinha, tá bom? Ele disse no livro, aquilo que nós acreditamos é o resultado da nossa forma de pensar. Olha só, aquilo que desce para o teu coração é o resultado, né, da sua forma de pensar. Em outras palavras, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Obrigado, Senhor. Que nós recebemos informações ouvindo, né? E ali gera fé, gera crença em nós, porque a fé vem pelo ouvir, tá bom? Mas se você escuta errado, eu quero aqui acrescentar também, sem nenhum dano às Sagradas Escrituras, se você vê errado, se você escuta, são as portas de entrada, tá bom, amados? Para o teu conhecimento e para o teu coração. Se você vê errado, você escuta errado, você vai crer errado e você vai falar errado. Mas a necessidade de nós crermos certo, né, vai implicar diretamente no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você está proferindo, declarando, chamando, é o que vai vir para a tua vida. Repetindo aqui, aquilo que acreditamos é o resultado da nossa forma de pensar. Pensamentos moldam crenças, crenças moldam atitudes, atitudes determinam destinos, né? O segundo ponto que eu quero falar aqui, esse foi só o primeiro ponto, ou seja, ajuda aqui no tempo. O primeiro ponto que eu falei foi a transformação começa na mente, metamorfose, tá bom? Segura essa palavra. O segundo ponto que eu quero falar aqui é pense nas coisas do alto. Amado, se tem outra coisa que você precisa para renovar a sua mente, é pensar nas coisas do alto. Amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 2, ele fala, pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Não significa que você vai viver bitolado, né? Vai viver aí, né, alienado, né? Não, vou ficar só pensando nas coisas do mundo. Vou negligenciar, não vou pagar mais nada de conta, não vou trabalhar nisso, não, mas quando você foca na eternidade, você caminha aqui na terra com mais segurança. Você não tem medo da morte. Apareceu loucura que eu falar. Vai chegar ao ponto, Deus te livre disso, de uma situação de perigo, onde você está correndo risco, né, de morrer, e você vai dar gargalhada, mas, né? Então, eu passei por um assalto, né, há muito tempo atrás, e o cara botou uma arma na minha cabeça. Eu nem era cristão, mas eu já não tinha esse medo já. Olha só, eu já tinha essa coragem, né? Eu já era corajoso. O cara me assaltou, botou a arma na minha cabeça, só que ele não anunciou o assalto. Sacou a arma, veio caminhando na minha direção, engatilhou o chocão, era possivelmente um 38, um revólver, né? Engatilhou, botou na minha testa e eu olhando pro cara, eu disse, ô rapaz, tu tá me confundindo com alguém que tu deve estar achando que eu sou algum inimigo teu. Eu não sou teu inimigo não, cara, nem te conheço. O que é que tu quer? Né? Não tão áspero assim, mas o que é que você tá querendo? Levantei os braços, ele fez um assalto. Rapaz, por que você não disse que era um assalto? Eu não vou querer arriscar minha vida por causa de um objeto. Leve o que você quiser, me deixa até sem roupa aqui. Mas eu quero preservar minha vida. Eu já não tinha medo antes, amado. Agora que eu não tenho medo mesmo. Né? Então, nós não devemos ter medo da morte, amado. De jeito nenhum. Tá bom? Isso mesmo. Jesus já levou sobre si, né? Então, assim, ele está com a chave da morte. Por que nós vamos ter medo da morte do nosso irmão mais velho estar com a chave, né, meu irmão? Não tem por que ter medo. Exatamente. Não precisa ter medo de nada, mas, né? Medo de nada. Medo da morte é para quem não conhece a vida eterna. Nosso foco tem que estar na vida eterna. Então, pense nas coisas lá do alto. É o segundo ponto que eu quero citar aqui. Nessa parte aqui que eu falei, em Colossenses 3:2, né? Pense nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra.
a gente tem que entender que a direção da nossa vida deve seguir, no caso, as direções, geralmente, elas seguem a direção dos nossos pensamentos. Por isso que é necessário a gente estar renovando a nossa mente em metamorfose com a palavra de Deus, pensando nas coisas lá do alto. Filipenses 4:8, vai ficar anotado, né? Se você quiser depois aí, para colocar no escopo aí da live, tá? Não sei nem como é que chama o nomezinho, é a bio, né? A Isso. descrição. As referências eu posso passar depois, tá bom? Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, olha só, Márcio, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Me parece que às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente está vendo exatamente o contrário. É o que a gente recebe do mundo. O que é que a gente recebe do mundo? Vamos ler esse versículo aqui da forma contrária, antibíblica. Tudo que não é verdadeiro, tudo que não é respeitável, tudo que não é puro, tudo que não é amável, tudo que não é de boa fama, seja isso que ocupe vossos pensamentos. Às vezes as pessoas estão... É isso que acontece quando você se alimenta de coisas que não prestam. Mas quando você renova sua mente, né? Metamorfose pela palavra de Deus, tudo, seja esse que ocupe o seu modo de pensar. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, seja esse que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo aqui que nós devemos trocar o que drena o nosso cérebro pelo que edifica, né? Troque a preocupação pela oração, troque a dúvida pela fé, troque a crítica pela gratidão, troque o medo pela confiança em Deus. Amém? Então, o segundo ponto aqui, pense nas coisas lá do alto. E o terceiro ponto aqui, né, para finalizar essa minha parte aqui, uma nova vida exige uma nova mente, né? Efésios 2, ele diz aqui no versículo 1, antes nós estávamos mortos, amados. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império de trevas para o reino do Filho de Amor. A Bíblia fala lá em... Jesus me ajuda agora. Lucas, capítulo 10, isso mesmo. Capítulo 10, versículo 9. A Bíblia fala que o reino de Deus é chegado. Jesus fala, né? É chegado o reino de Deus. Curem os enfermos. Quando ele dá aquela comitiva, né, para os 70, no capítulo 9, ele manda os seus discípulos, e agora no 10 ele manda aquela outra comitiva, né, dos 70, algumas versões falam 72, mas ele disse, o reino de Deus chegou. O reino de Deus é chegado. Então a gente não está aguardando uma coisa que vai acontecer, mas ela já começou agora a acontecer na dimensão espiritual. Aquele que crê em Jesus já passa por essa metamorfose espiritual, esse renovo, esse recomeço, esse restart, essa refundação, oh aleluia, né? Esse reinício de vida agora conectado já com a eternidade, pensando nas coisas lá do alto, para onde nós vamos, renovando nossa mente pela palavra de Deus. Uma nova vida exige, né, uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade. E aqui Efésios 2:1 diz, antes estávamos mortos em nossos pecados, mas agora fomos vivificados com Cristo e assentados nos lugares celestiais. A nova vida, ela requer uma nova mentalidade. Você não pode viver a vida de Cristo pensando como um velho homem. Amém, amados? Cristo, ele já pagou o preço, já está consumado. Nós precisamos agora viver numa transformação mental diariamente. E aqui eu quero aproveitar para fazer um merchan aqui, Sidney. Tem um grupo devocional que eu escrevo diariamente, mas não sou escritor, não tenho livros escritos. Mas o Senhor me inspirou a estar escrevendo diariamente em um grupo aberto para quem quiser participar, tá bom? Tem pessoas hoje das 5 regiões do Brasil, ainda é um grupo pequeno, mas todos os dias, vai fazer 5 anos agora, no ano que vem, em fevereiro, que eu escrevo diariamente, ininterruptamente. Eu creio que Deus tem uma palavra diária, tem um maná novo, né? E o nome do grupo chama-se Palavra de Hoje. E todos os dias, né? Uma breve inspiração, uma breve palavra. É uma palavra mesmo, tá? Um versículo, né? Uma aplicação pessoal ali, uma explicação breve. E mas eu acredito que todos os dias é necessário a gente estar se alimentando com a palavra de Deus. Ininterruptamente, nesses 5 anos, o Senhor me inspirou. Eu escrevo diariamente. Após o meu devocional pessoal, após uma inspiração que o Senhor vem para mim, coloca o coração, eu coloco nesse grupo, né? E é isso que a gente precisa entender. Assim como nós precisamos respirar, assim como você precisa se alimentar.
assim como você precisa se higienizar, né, diariamente, você precisa praticar o devocional, renovar a sua mente, transformar a transfiguração, metamorfose, né, precisa acontecer na tua mente constantemente, diariamente, né? Para finalizar aqui, quero só deixar uma meditação aqui. Renovar a mente não é um evento, né? Renovar a mente é um processo diário, tá bom? A cada versículo que você medita é um tipo de tijolo novo construído na mente de Cristo em você. Amém? É isso que eu queria falar hoje aqui. Espero que tenha sido 7h40 e 7h42. Queimei 2 minutos ainda aqui, tá perdoando. Glória a Deus, meu irmão. Palavra poderosa, palavra que eu tenho certeza que não só os que estão aqui assistindo essa live, mas sim os que vão ouvir depois, porque na verdade, muitas pessoas, né? Esse é um horário que muitos estão indo para o trabalho, não pode, mas muitos chamam no meu privado, rapaz, eu assisto a live depois, eu envio a live para meus familiares, porque esse é um horário comercial, um horário de trabalho, mas assim, eu quero dizer para você, meu irmão, palavra muito edificante, porque a gente precisa entender que renovamento é um processo diário, né? Renovação da mente, ela precisa ser algo constante. Paulo diz, né? Meditai na minha palavra dia e noite. E eu posso dizer para você, renove a sua mente dia e noite. Porque a palavra de Deus precisa ser praticada todos os dias. Eu tenho 4 anos e 4 meses que eu leio esse versículo todo dia. E o Espírito Santo não mandou parar ainda. Amém. Não mandou. Algumas pessoas, mas como assim? Eu digo, rapaz, não sei. O Espírito Santo não mandou parar, eu não vou parar. Então, ponto final. Porque eu sei que eu tenho coisa na minha mente que precisa ser renovada. Tem coisa na minha mente que precisa ser transformada. Que seja, eu me converti em 2017, né? Então, até 2017, eu passei esses anos todinho alimentando a minha mente com coisas mudando, com coisas que não prestam. Então, quer dizer que a palavra chega dentro de um ano, vai? Não, tem um processo. Paulo diz que precisa meditar na minha palavra dia e noite. Dia e noite. Eu tenho o meu momento devocional todos os dias, sábado, domingo, feriado, não tem. Amado, tem que ser todo dia. Todo dia. Eu, meu irmão, fomos a uma imersão, né, de profética aqui do Ministério Verbo da Vida em Monteiro, e teve um dos ministrantes lá que ele falou sobre o 7 por 24, né, 7 por 24, e isso está muito forte no meu coração, meu irmão, 7 por 24, 7 por 24, 24 por 7, que seja, a semana tem 7 dias, 24 horas por dia, então a gente precisa meditar nessa palavra dia e noite. Eu tenho um momento que todos os dias eu me acordo. Hoje me acordei 2h30 da manhã, gosto de me acordo 3h30, mas hoje eu me acordei mais cedo, né, 2h30, e ali comecei a estudar, meditando a palavra, queridos, porque eu entendi uma coisa, que eu sou totalmente dependente dessa palavra, querido. Eu não tenho como viver se não for através da palavra. E se nós for aqui para Efésios capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo está aqui orando, está aqui, ele vai trazer essa carta ao povo de Deus, é os Efésios, é para mim e para você hoje, é para os crentes, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus. Paulo diz, eu oro pelos crentes, o título até diz, ora pelos crentes, né? Versículo 15 diz, pois também eu tendo ouvido a fé, preste atenção que Paulo está reconhecendo a sua fé, que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, versículo 16, não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ei, Paulo está reconhecendo que eu e você somos um povo de fé. Paulo está reconhecendo que vocês estão congregando. Paulo está reconhecendo que você está lendo a Bíblia. Mas o que é que Paulo diz no versículo 17? Eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Ei, tem algo que ainda não foi revelado. Tem algo na sua mente que ainda precisa ser renovada. Tem algo que você não está vivendo ainda. Paulo está dizendo, ei, precisa renovar a mente na palavra de Deus.
Isso é muito forte, amados. Nós precisamos entender. E no versículo 18, ele diz: iluminando os olhos do vosso coração. Não é os olhos da testa, não, é os olhos do vosso coração. O Espírito Santo está dentro do coração. Ei, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a razão do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Não está vivendo ainda porque você precisa renovar a mente. A mente precisa ter um processo de transformação diária. Nós precisamos renovar nossa mente todos os dias. Nós precisamos ler a palavra todos os dias. Nós precisamos ouvir essa palavra todos os dias. Amém. Como o irmão mesmo Renan falou aqui, conhece um homem que vai um mês, 2, 3 meses na vida. Ei, querido, não tem como tu vai comer a cada 3 meses, né? O alimento espiritual ele é diário, ele é todo dia, toda hora. Nós precisamos entender que a renovação da mente é um processo que precisa ser constante todos os dias. Nós precisamos permitir essa renovação da vossa mente todos os dias. E aí, quando você renova a sua mente, quando você permite a renovação da mente, aí Paulo vai, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo, lá em Romanos 12 diz: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você vai renovando a mente, aí Deus vai te dando um experimente. É quando você vai, vou dar um exemplo aqui, você vai comprar um carro, vai com a sua esposa comprar um carro, de repente você ali, rapaz, gostei daquele carro, vamos dar um experimente, vamos fazer um test drive. Então você vai fazer um test drive, gostou do carro, o carro está atendendo às suas necessidades. Mas deixa eu dizer, enquanto você está ali no experimente, não é seu ainda não. Você vai em casa, vai olhar suas finanças, vai se programar para depois você ir tomar posse desse carro. Então, você está só com o experimento essa manhã aqui. Agora continua renovando a tua mente, continua buscando a palavra, continua meditando essa palavra dia e noite, que aí sim, vai chegar o momento que você vai dizer: agora sim, está aqui o dinheiro, o carro já é meu. Vai chegar o momento que o Espírito Santo vai dizer: ei, agora sim, você já está na posição que eu te chamei para você estar. Toma, está liberando o primeiro experimente, mas só que o experimente de Deus, a fonte é inesgotável. Quanto mais você busca, mais ele te enche. Quanto mais você busca, mais ele vai te encher. Para você, através de você, ele operar os milagres que ele tem para operar sobre a tua vida e sobre a vida dos teus, sobre a vida daqueles que Deus te colocar. Em nome de Jesus, queridos, eu declaro uma mente renovada sobre a sua vida. Eu declaro você vivendo. Aí quando você renova a mente, versículo 18 diz, versículo 18, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança e a razão do vosso chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Cristo ressuscitado dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita em lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Preste atenção, quando você renova a mente. Aí olha só o que Jesus fala no versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, aquele que tem a mente renovada, aquele que tem maturidade no Espírito, aquele que está apto e preparado para receber. Jesus te dá autoridade, amado, para expulsar demônio, para expulsar enfermidades, para tomar posse daquilo que é meu e seu por direito. Nós precisamos ter convicção do que Jesus já conquistou para mim e para você. E eu só vou ter essa convicção quando eu largar hábitos, jogar fora costume, reprogramar as minhas crenças na palavra de Deus, reprogramar hábitos, costumes e coisas que eu trago lá do meu passado, que você traz lá do seu passado, que não edifica mais, querido. Como foi dito aqui pelo pastor Renan: ei, pare de estar ouvindo aquilo que não edifica, pare de estar vendo aquilo que não vai edificar. Ei, amados, não sei, eu nunca... Na verdade, até antes de me converter, eu nunca gostei de filme de terror, queridos. Meu irmão falando aqui, e depois que eu me converti lá em casa, olha, não tem filme de terror, lá não tem novela, lá não tem jornal. Olha, mas lá em casa só entra o que edifica.
Amém. Cuidado nas telas, amado. Cuidado que tu anda ouvindo. Ah, só um pouquinho, porque eu gosto de ter medo. Onde é que existe isso? Pelo amor de Deus, querido. Quando o medo chega, a fé vai embora. Você não pode alimentar o medo. Medo. A Bíblia diz que Deus não deu espírito de medo, mas sim de ousadia e trepidez. Então, para de estar alimentando a tua mente com coisas que não edifica. Alimenta a tua mente com a palavra de Deus. Tem algo dentro da palavra de Deus que vai te satisfazer e vai te alimentar, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela alimenta. Então nós precisamos assistir algo que nos edifica, assistir uma ministração, um louvor. Vai assistir algo que edifica a sua vida, a sua família, porque a palavra de Deus ela tem todo o alimento que eu e você precisa. Lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás foi tentar Jesus, ele disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Nós precisamos entender o que é que edifica para renovar nossa mente. A mente é um processo de renovação diário. E eu e você precisamos permitir essa renovação da mente. Porque se eu não permitir, querido, eu não vou viver. Paulo é muito claro nas suas cartas, ele diz: para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: ei, se você não renovar a mente, você não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode fazer uma reflexão, queridos. Quando muitas das vezes, nós estamos em reuniões, né, reuniões de liderança, reuniões da igreja, reuniões dos nossos departamentos, e você vai entender se você está com a sua mente renovada, você vai entender que você está renovando a sua mente diante de situações que se levantam e você muitas das vezes vai questionar. Ei, você precisa entender, amado, que tem coisa dentro da tua mente que você traz lá do seu passado, que elas precisam ser renovadas. Você precisa rasgar aquilo que está no passado e jogar fora, porque não tem como entrar o novo se você não jogar o velho fora. Não tem como você viver o novo se você não largar os seus hábitos, o seu passado, que não edifica. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Nós precisamos entender. A renovação da mente, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E eu declaro sobre a sua vida essa manhã, uma renovação da sua mente. Eu declaro você vivendo o extraordinário de Deus. Eu declaro, queridos amados que estão ouvindo essa live, você que vai ouvir ela depois, não importa o dia nem a hora, Deus é contigo. A mente que Deus te deu é a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. Quando você estiver esquecendo de algo, quando você não estiver lembrando de alguém, eu tenho a mente de Cristo, pela fé. Eu tenho a mente de Cristo. Para de estar colocando algo na tua mente, no teu coração, que não edifica, porque a palavra de Deus diz que nós fomos renovados. Quando a gente está em Cristo, nova criatura é: eis que tudo se faz, presta atenção, eis que tudo se faz novo. Amém. Então você precisa fazer esse novo na sua mente. Você precisa permitir esse fazer novo. Quem é que vai fazer? O Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai convencer o teu espírito. O Espírito vai mandar o comando para a tua mente. O Espírito Santo vai verificar o teu espírito vai dar o comando na tua mente. Ei, Paulo, o salmista Davi, lá em Salmo 23, diz: refrigera a minha alma. Fala com a tua alma, amado. Manda ela se aquietar. Fala com a tua alma para que ela escute a voz do teu espírito. Porque senão, amado, as vozes são muitas. E às vezes acaba você escutando a voz que não vem de Deus. Como é que isso acontece? Diariamente. Você precisa ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Porque quanto mais você tem intimidade, mais você tem relacionamento com Ele, mais você vai estar íntimo com o Espírito Santo. E aí sim você vai ouvir aquela voz suave. A voz que vem do Espírito, através da renovação da mente. Queridos, queridas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos os dias, você e eu precisa falar com a sua alma. Você tem que falar com a sua alma e dizer: alma, te aquieta, porque eu sou um espírito. Eu sou um espírito. É isso aí. Eu habito um corpo e eu possuo uma alma. Então você precisa dizer que você é um espírito. Você não é uma alma, você é um espírito. Você é um espírito que habita em um corpo, né? Você é um espírito. A sua alma, ela precisa entender que ela tem um dono, que ela tem um Senhor, que ela tem um líder, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é manso, ele é humilde.
Você precisa dar essa autoridade. Você precisa falar com ele. Você precisa, deixa eu te falar, tira ele de dentro da garrafa. Não tem, muitas das vezes os crentes estão prendendo o Espírito Santo. Não, fica aí que agora eu vou do meu jeito. Ei, ei! Quando você está em Cristo, é uma nova criatura. Isso que tudo se faz novo. As coisas velhas jogam no mar do esquecimento. A palavra de Deus é muito clara com isso. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. É Ele que nos... Muitas pessoas às vezes querem Cristo. Muitas pessoas às vezes querem que Ele seja Cristo, mas não quer que Ele seja o seu Senhor. Ei, Ele é o seu Senhor, Ele é o meu Senhor. Ele comprou lá na cruz, Ele morreu lá na cruz por mim e por você. Então, Ele é o meu Senhor. Eu preciso renunciar a algo para viver o novo. Não tem crescimento espiritual sem renúncia. Tem que ter renúncia. Tem que renunciar a algo, tem que largar os hábitos, costumes para viver o novo de Deus. Precisa largar o passado. Renovação da mente é você cada dia buscar mais no Senhor. É você dizer, mente, alma, te aquieta, porque eu sou de Cristo, eu sou um espírito, eu possuo uma alma. Nós precisamos entender isso. Lá em Mateus capítulo 4, Mateus 6,33, diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia. Queridos, estamos aqui se aproximando, estamos encerrando aqui mais uma live. Eu quero dizer para vocês, envie essa live para outras pessoas que eu tenho certeza que você já vai estar praticando a palavra de Deus. Envie essa live para outras pessoas, para os seus familiares, para ouvir novamente essa live. Senta no momento, você que muitas das vezes não pode assistir no momento que está no trabalho, está indo para o trabalho, mas chegar em casa, senta com teus familiares e escuta essa palavra, porque essa palavra ela não pode voltar vazia. Eu declaro sobre a tua vida você vivendo o extraordinário de Deus. Eu declaro um mês do extraordinário. Eu declaro uma mente renovada. Eu declaro uma semana do extraordinário sobre a tua vida. Eu declaro o dia do extraordinário. Eu declaro você recebendo boas notícias ainda hoje. Eu declaro você andando em cura divina. Eu declaro em nome de Jesus você tomando posse, você tendo uma mente renovada. Eu declaro uma mente transformada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos renova, a palavra de Deus é quem nos transforma. Amém. Quero aqui agradecer a todos vocês de coração, quero agradecer a você, meu irmão Renan. Você é uma bênção de Deus na minha vida, você é uma bênção de Deus onde você chega. Depois eu quero que você fale mais sobre esse grupo, né? Esse grupo que você tem aí, que eu sei que isso é algo que alimenta o nosso espírito, é algo que alimenta e nós precisamos entender que Deus colocou isso no seu coração. Vamos estar, com certeza, pegando junto desse trabalho, desse propósito, né? Porque o propósito é de Deus, somos apenas ferramentas dele aqui na Terra, que nos conduz até a vontade dele. Então, quero aqui agradecer de coração, meu irmão, pela sua obediência, pela unção que tem sobre a sua vida, né? Que Deus continue te usando poderosamente, em nome de Jesus. Quero pedir ao irmão que esteja orando aí para a gente encerrar mais uma live Café com Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pai, quero agradecer ao Senhor, Pai, porque cada pessoa que está agora escutando essa mensagem, mesmo que ficará gravada, eu agradeço, Pai, porque essas pessoas vão refrigerar a sua mente, o seu espírito serão também refrigerados, o refrigério do Espírito Santo e do nosso espírito, para que a gente venha a trabalhar mais essa questão de estarmos renovando a nossa mente. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Bendito seja. Obrigado. Aqueles que estão ouvindo, eles ficarão impactados com essa Em nome de Jesus, Pai. Transformada. Eles vão levar a sério o que se refere ao viver uma vida piedosa, devota. Uma vida que precisa de alimentos diários, constantes. As coisas seriam muito mais diferentes. As igrejas teriam menos problemas se os filhos se lessem a Bíblia diariamente, meditassem na Bíblia diariamente. O mundo veria a unidade entre a desunião, onde há divisão. O mundo Isso mesmo, Pai. Através de nós, filhos de Deus, reveladores de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse trabalho, esse
maravilhoso trabalho, né, que está alcançando corações e vidas através Aleluia. da sua equipe, todas as pessoas que estão envolvidas também. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, dá coragem e ânimos para aqueles da equipe dele que talvez esteja se sentindo esmorecido, enfraquecido, a não Nossa. desistir, perseverarem em nome de Jesus, porque muitas outras pessoas serão alcançadas Oh, ainda aleluia, Senhor. desse canal do Instagram. Eu vejo como uma plataforma evangelística esse seu Aleluia. trabalho. É um trabalho missionário. Você está alcançando vidas Glória através a dessa Deus. plataforma. Continue, não pare, porque muitas vidas Aleluia. vão ser alcançadas. Eu digo para você, você ainda vai ouvir muitos testemunhos ainda por conta dessas lives que você faz. Pessoas vão chegar ao Senhor por conta dessas lives. Ah, eu estava lá, conheço o Sidney desde sempre, comecei a escutar. Rapaz, aquilo começou a descer, entrou na minha mente, desse coração. Eu quero viver essa fé, eu Glória quero a entregar a Deus. Senhor Jesus. Eu declaro isso ficando rotineiro na tua vida, em nome de Aleluia. Jesus. Vamos ver se glorificar através da tua vida. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Estilo de vida. A gente temos que ter a palavra de Deus, o modelo de oração, como estilo de vida na nossa vida. Amém. Então, gratidão, meu irmão. Gratidão. Gratidão a todos vocês que ficaram até o final. Segunda-feira tem mais live Café com Palavra às 7 horas da manhã. Um abração a todos. Uma semana ricamente abençoada. No nome de Jesus. Shalom. Tchau, Shalom, meu tchau. irmão.